A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Esse dia que se chama hoje, irmãos. Talvez você esteja aí na madrugada, ou na tarde, ou à noite, ou de manhã, no seu carro, na sua casa, no seu quarto, não sei, vendo esse vídeo. Mas saiba de uma coisa: Deus, Ele vem a mim e a você e fala hoje através da sua palavra. Nesse período bíblico aqui do Velho Testamento, né? Aleluia. Você vai ver hoje nesse capítulo 28 hoje, do primeiro livro de Samuel, uma declaração de Saul que nos chama a atenção. Deus não falou com ele nem por sonhos, nem por profetas, nem por Urim e Tumim. Então, irmãos, Deus hoje ele vem e fala comigo, com você, através da sua palavra. Ele se revela, ele comunica com nós através da sua palavra. Do Espírito dele que hoje habita em nós, que nós somos marcados, somos filhos de Deus hoje. Aleluia. O Espírito Santo, ele abre o nosso entendimento e nós entendemos a palavra. Deus falando conosco. Aleluia. Então ele está vindo até você por bondade e misericórdia através desse canal. Curiosidades Bíblicas CV Marcelo, para quê? Para falar com você e falar comigo aqui, através da palavra. Orientar, conduzir, para que a sua vida elas esteja uma constante melhora todo dia. Para que um dia, irmãos, nós vamos nos apresentar diante do Santo dos Santos. Então, nós temos que ter as nossas vestes alvas. Nunca pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Eclesiastes 9:8 fala isso. Então, isso é tremendo isso aí. E hoje, o capítulo 28, 1 Samuel, a continuação do estudo, nós vamos estar falando aqui. Aleluia. Saul consulta a médium de Endor. E sucedeu que naqueles dias que, juntando os filisteus dos seus exércitos a peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens? Olha que pedido, irmãos, do rei filisteu a Davi. Davi saía a peleja contra os seus irmãos, contra Israel. Você sabe, né? Ou não, mas se você quiser acompanhar o estudo no canal, né? Desde o primeiro capítulo de Samuel até o 27 está aí gravado. Então você vai entender, né? Essa sequência, né? Da história da vida de Davi. Por que que Davi vem aí, está no meio dos inimigos que eram os filisteus, o qual ele tinha lá atrás tido grandes vitórias por causa da perseguição que Saul fazia contra a vida dele. Ele foi lá porque Deus mandou, porque Deus não mandou. No canal, não vou voltar ao estudo, né? O 27, 26 você vai acessar, ver com a Bíblia aberta. Importante isso para você ler e acompanhar com a gente aqui, para a gente aprender a palavra do Senhor. E Davi, o rei faz esse pedido a Davi. Irmãos, que pedido difícil. Para ele ir a peleja contra os irmãos dele. E Davi ouve, irmãos, e fica ali pensativo, imagino eu, orando. Muitas vezes da sua vida e da minha vem situações para você, para mim resolver, e a gente fica sem ação naquele momento. A gente tem que falar com o Senhor, irmãos, que é o nosso Deus, que está no controle de tudo, para Ele nos dar a direção, para Ele operar um livramento, para Ele nos dar um escape, oh aleluia, para Ele mudar os planos do intento do coração do homem, porque a resposta vem do Senhor. Versículo 2: Então disse Davi a Aquis: Assim saberás que farás o teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto. E todo Israel se tinha chorado e sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e acamparam-se para Sunem. Ajuntou Saul todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vamos ler até o 6. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito o seu coração. Vamos ler até o 5. Os irmãos vê que no coração do rei filisteu, ele queria Davi para sempre com ele. Porque ele via, irmãos, em Davi, Deus via em Davi, as obras de Davi refletiam Deus na vida dele. Irmãos, isso as pessoas de fora têm que ver na sua e na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. No 3, irmãos, você vê que aqui o povo de Israel chorava, sentia, o povo de Israel se lamentava pela morte de Samuel, porque Samuel, irmãos, era um profeta de Deus.
Não é como muitos existem nos dias de hoje, irmãos. Uma profetada, só o sangue do cordeiro. Deus para ter misericórdia. Samuel orava e Deus fazia. Samuel falava e Deus cumpria. Samuel era usado pelo Senhor e Deus fazia. Alguém fala assim, mas hoje não tem profetas de Deus? Tem. Tem sim. A Bíblia diz para nós em Efésios 4:11, né? O ministério profético. Hoje tem. Precisa ter um ministério profético. Porque profetas, diz a Bíblia, foi até João Batista, só hoje tem um ministério. Hoje há dons espirituais na área da profecia, de profeta, que é um ministério, que são pessoas usadas por Deus, que estão na condição de profeta, sim. Aleluia. Mas há muita mistura, irmãos. Há muita misturada. Cuidado, vamos ir pela palavra. Versículo 4, né? Diz que os filisteus se juntaram. Irmãos, o inimigo tem se juntado diariamente, constantemente contra a minha e sua vida. Só que, irmãos, uma coisa aqui que não pode acontecer foi o que aconteceu com Saul, irmãos. Saul estava rejeitado pelo Senhor. Porque Deus queria rejeitá-lo? Não, irmãos. Deus não quer rejeitar um homem nenhum. O homem, a mulher, é sua imagem e semelhança. Deus tem um propósito de salvar o homem, de redimir o homem, do homem se voltar a ele através de Cristo. Mas se você ler Crônicas 10:14, a Bíblia diz que Saul não buscou ao Senhor em todo o seu tempo de vida, após ele ter feito aquelas atitudes erradas, que Deus veio rejeitar ele, o ministério dele como rei. Mas como homem, Deus queria que houvesse nele, irmãos, um verdadeiro arrependimento. Mas onde você vai me provar isso na Bíblia, irmãos? Tantas vezes Deus corrigiu o seu povo, tocou na vida do seu povo, usou os inimigos para disciplinar o seu povo. O seu povo ficou na mão dos inimigos, mas qual era o propósito de Deus, irmãos? Era o povo de Israel que tinha dura serviço, diz a palavra, se voltar ao Senhor, se arrepender. Crônicas fala isso, irmãos. Meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Então, essa palavra é para Saul também, irmãos. Só que Saul diz a Crônicas 10:14, leia lá depois, ele não buscou o Senhor e o Senhor o matou. Diz lá, está escrito essa palavra assim lá, irmãos. E Deus deu o seu reino a Davi. Então, você vê aqui, nesse versículo, que Saul não buscava. Saul, irmãos, era o famoso crente Coca-Cola. Pressão. Você vai ver no canal alguns capítulos aí que Saul parece que faz uma aliança com Davi de trégua, de fala do Senhor, vive o Senhor, mas tudo de boca para fora. Irmãos, a conversão, a pessoa convertida a Deus, a sua palavra, ela abandona as práticas antigas, os velhos hábitos, aquilo que afasta ela de Deus, ela não permanece. Saul tinha remorso, ele continuava na prática do pecado, do erro, irmãos, e não houve um sentimento nele que tem que partir daqui, irmãos. Tem gente que fala assim, tudo é o inimigo que faz. Sim, ele está atrás de todo o mal, mas tem a conversão. Irmão, chega um momento da vida do homem que o homem tem que querer Deus. Deus abre os olhos dele, Deus mostra, ele entende e ele fala, eu quero, Senhor, eu quero me arrepender, eu quero mudar de vida. É fácil? Não é não, irmãos, mas um arrependimento genuíno, sincero. Pedro chega a falar, frutos dignos de arrependimento, nós temos que produzir eles todos os dias para receber o perdão de Deus genuíno. Aí sim, irmãos, há uma verdadeira conversão. E Saul não tinha isso. A Bíblia diz que ele estremeceu muito seu coração, porque estava longe de Deus, irmãos. Não tinha Deus, não tinha fé, não tinha confiança, não andava com Deus, não cria no Senhor, estava longe do Senhor. Por isso que ele estava assim. Muitos estão nos dias de hoje assim, irmãos. Entra ano, sai ano, você conhece, nós conhecemos, vive longe de Deus, vive com medo, vive preso em alguma coisa que o segura para não se deixar se entregar para Deus. Por isso que anda assim, com medo, problemático, não tem mudança de vida, igual Saul aqui, nos ensina aqui, irmãos. Versículo, aqui agora é os, aleluia, 6. E consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. A Bíblia fala, irmãos, aleluia, que aquele que me ama, guarda a minha palavra. Saul não era mais leigo, irmãos, ignorante, porque a palavra de Deus também ensina que o tempo da ignorância Deus não leva em conta. Mas aqui Saul já conhecia, Saul sabia. Saul, irmãos, era teimoso, duro de coração, ímpio.
vivia na impiedade. Queria algo de Deus quando lhe trazia benefício próprio, quando era para o seu ego, quando era para sua popularidade, quando não era, irmãos, não estava nem aí. Não estava nem aí com Deus, com a sua palavra, com compromisso com o Senhor, com temor. Por isso que Deus não responde, irmãos. Pessoas hoje estão na mesma vida de miséria, irmãos, a passos largos para o inferno, porque não tem uma verdadeira conversão, genuíno arrependimento. E isso, Saul nos dá esse retrato de pessoas assim nos dias de hoje, irmãos. Versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que vá a ela, consulte por ela, e ela e seus criados. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. Vamos continuar lendo. E Saul se disfarçou, vestiu outras vestes e foi com ele dos seus 2 homens. De noite chegaram a mulher e disse: peço que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. 9. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos, os encantadores, porque pôs-me armas um laço à minha vida, para que me faças morrer. 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum dos mal te sobreviverá por isso. A mulher então lhe disse: a quem me fez subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo até aqui o 11, os irmãos vê que havia uma lei dada por quem? Por Deus, que nenhum homem cristão, um homem israelita, vamos dizer assim, temente a Deus, que cria em Deus, não poderia consultar espíritos, irmãos. Pessoas que eram possuídas por espíritos de adivinhos enganadores. Toda a Bíblia fala sobre isso, irmãos. Toda a Bíblia fala sobre isso. Nós vemos aquela jovem lá que Paulo expulsa o demônio dela. Os homens param de ganhar. Paulo é preso por causa de ter expulsado o espírito maligno dela. Então toda a Bíblia fala sobre isso. E Saul manda buscar essa mulher, a qual Deus proibia na palavra que alguém fizesse. E os tais eram abominação, eram mortos, irmãos. Tinha que ser extirpado esse mal do meio de Israel. Então o próprio Saul, que conhecia a lei, aleluia, Deus já sabia do intento mal do seu coração. Por isso que aqui, quando diz a palavra no versículo 6, que Deus não respondia, porque Deus já sabia, irmãos, o intento do coração dele. Sabe, irmãos, antes que a pessoa fale algo, peça algo, queira algo, às vezes chora, irmãos, é um choro falso, mentiroso, não é genuíno, irmãos. Cuidado, irmãos. Nós temos que estar, irmãos, ligados com o Senhor na sua palavra, guiados pelo Espírito Santo para ter discernimento de Deus. Você trabalha, irmãos, com espíritos enganadores. Você vive no meio de pessoas que têm espíritos enganadores de tudo quanto é ordem. Irmão, tem umas pessoas que têm uma mania no meio cristão de ficar colocando nome a cada ação que o inimigo faz. Não, irmãos. É um espírito maligno. Repreende ele, sai em nome de Jesus. Ah, porque a pessoa veio lá da bater o tambor, de fazer uma coisa e outra. Lá era fulano de tal, era ciclano, mas não quero saber nome de espírito maligno, irmãos. Vai embora em nome de Jesus e sai. Independente se ele age na área sexual, na área física, de pôr doença, ou engano, outra coisa. Sai em nome de Jesus. Era abominação. Quem era e quem consultava. O peso do pecado era o mesmo. Então, o Saul, irmãos, Deus não falava com ele, não se revelava a ele, porque ele não queria buscar a Deus. Crônicas 10:14. O versículo 12 fala assim: vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. A mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu és mesmo Saul? E o rei lhe disse: não temas, que és que vê. Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: como é essa sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se me tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, nem por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que me perguntas a mim, visto que o Senhor tem desamparado, e você tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca, disse o Senhor.
você tem rasgado o reino da tua mão e dado ao teu próximo Davi? Irmãos, há uma polêmica muito grande que as pessoas acreditam que nesse episódio Deus ele contradiz a sua palavra, contradiz. As pessoas acreditam assim. Eu não creio assim não. E Deus permite Samuel voltar dos mortos e falar mesmas palavras que tinham dito a Saul quando estava vivo. Não, irmãos. Não é Samuel. Ah, mas não é. Ah, mas a mulher viu pela roupa. Aqui, o espírito maligno aqui, irmãos, usou as mesmas palavras que tinham falado aqui a Saul. Era Samuel, não era, irmãos. Deus, aleluia, ele é fiel. O que ele falou se cumpre. Ele não volta atrás da sua palavra. Aí ele abre uma exceção para um e outro. Não, irmão, a palavra dele é fiel, não volta atrás. Deus não tem preferido, irmãos. Ele ama todos iguais. Mas aquele que serve a ele vai estar com ele nos céus. O que não serve, se não se arrepender, vai estar no inferno, irmãos. Deus é bem, ele é justo. A Bíblia fala, irmãos, que o próprio Jesus, quando ele conta aquela a parábola em Lucas 16, e outras passagens na Bíblia nos dão base para dizer isso aí, que Jesus fala assim naquela parábola assim, ó, ninguém dos mortos vai voltar. Lá ele tem Moisés, tem os profetas pregando, e quando o rico pede ali ao pai Abraão, que simboliza Deus, para voltar e falar para os seus irmãos. Não vem ninguém que morreu, irmãos. Deus não vai deixar aparecer para você não, irmãos. Não para com essa conversinha fiada. Bíblia, falamos aqui no início, Deus fala comigo, com você pela palavra. Deus se revela a mim e a você pela palavra. Deus se mostra forte para aqueles cujo coração totalmente dele pela palavra. Deus não vai mudar a sua palavra, irmão. Deus aqui permitiu esse espírito maligno vir com a semelhança de Samuel. Aí sim eu creio que Deus permitiu para falar as mesmas palavras para Saul, irmãos. Mas não foi Samuel. Irmão, Saul estava errado em consultar uma adivinha. Não era para ele fazer isso, irmãos. Era proibido pela palavra. Deus não vai abrir a exceção da sua palavra para um e para outro, não, irmãos. Saul já estava rejeitado. Nem se fosse um homem temente a Deus. Se você ler ao livro dos profetas, chega a passagem da Bíblia que Deus fala assim, nem se tivesse o próprio Moisés, o próprio Samuel aqui, eu faria para esse povo, por causa do que? Da vida, da conduta que esses homens tinham. Irmãos, então, Deus falou, nem se eles estivessem, mas não podem voltar, irmãos. O tempo de conserto, o tempo de que você tem que se consertar, se arrumar, se entender com o Criador e pedir perdão, primeiramente ao seu próximo, para você alcançar o perdão de Deus aqui nessa terra, irmãos. Se você não pedir perdão, não consertar a sua vereda com o seu próximo aqui, não pedir perdão de Deus, você não tem perdão, irmãos. Ah, eu perdoo, mas você fica lá na China e eu fico aqui no Brasil. Não. Unidade, comunhão, nós temos que estar ligados um ao outro. Vamos entrar pela porta do céu que é estreita, junto, unido, irmãos, oh, glória. Então Saul aqui, irmãos, um espírito maligno vem e fala a ele aquilo que já estava predito para ele, irmãos, que ia acontecer. Aqui continua o versículo aqui, o 18, ó. Como tu não deste ouvir a voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. 19. O Senhor entregará também Israel contigo na tua mão, dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarei comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Morreu todos os filhos de Saul nessa peleja? Não. Só os que estavam na guerra. Para frente a gente vai ver isso nos capítulos aí. Versículo 20. Imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, para que não tinha comido pão por todo aquele dia e toda aquela noite. Você vê que aqui a palavra de Deus, irmãos, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Ela fala aqui, ó, temeu por causa daquelas palavras de Samuel. Essas palavras de Samuel, irmãos, não foi dita nesse episódio pela primeira vez, já tinha sido dita. O espírito maligno só citou o que Samuel tinha dito, pela permissão de Deus. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção na leitura, no que está dizendo, no que está explicando, para a gente não criar uma heresia, irmãos. Irmãos, Deus não volta atrás da sua palavra. As palavras de Deus não voltam vazio. O espírito maligno sabia que Samuel tinha dito isso, irmãos, e falou ali, porque Deus o permitiu, mas não era Samuel. Irmão, cuidado. Hoje nós vivemos dias, primeira
Epístola de João 4:1 fala de espíritos enganadores. Provade e vede se os espíritos de Deus. Se os espíritos confessar que Jesus veio em carne e morreu, esse é de Deus. Se não confessar, não é. Então, tenha discernimento de Deus. Tenha comunhão com o Senhor, irmãos. Com o Senhor na sua palavra. Versículo 21. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na mão e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva. Porém, um bocado de pão diante de ti, come, para que tenhas força, para que te pôres a caminho. Porém, ele recusou. Ele disse: Não comerei. Porém, os seus criados e a mulher constrangeram. Então deu ouvido à sua voz, levantou-se do chão, sentou-se sobre sua cama. Vamos ler o 24 e 25. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, se apressou em matá-lo, tomou farinha, amassou, cozeu bolos sem fermento, trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram, depois se levantaram e partiram naquela mesma noite. Irmãos, vimos aqui que o Saul, rejeitado por Deus, na parte que ele fazia para Deus, trabalhava para o Senhor como rei, e continuou aceitando isso, não buscou se arrepender, irmãos, para a sua salvação pessoal. Deus, acontece esse incidente na vida dele, irmãos. Porque ele buscou isso, irmãos. Ele aceitou as escolhas erradas dele. Ele quis permanecer no erro. 1 Crônicas 10:14. Leia lá. A Bíblia fala aqui que a feiticeira de Endor, com os servos dela, falam com ele até que ele come, levanta e vai. Irmãos, uma coisa esse estudo aqui de Samuel 28 faz nos entender, irmãos, temos que estar baseados 100% na palavra, irmãos. Porque a Bíblia diz em Coríntios 15:14, se não falo a memória, ou 15, que o diabo se transforma em anjo de luz. Cuidado, irmãos. Nem tudo que brilha é ouro, irmãos. Nem tudo que fala Senhor, Senhor, diz a palavra, entrará no reino dos céus. Mas viu um milagre. Cuidado, irmãos. Se não for para a glória de Deus, não é milagre, é enganação. Cuidado, irmãos. Esteja ligado com o Senhor, lendo a palavra. O diabo, irmãos, não gosta. O diabo tem ódio de nós estarmos aqui e você que está nos ajudando no canal aí, estudando a Bíblia, lendo, examinando versículo por versículo, conhecendo na Escritura, irmãos. Aleluia. A palavra é luz para o nosso caminho. Quando você está lendo, dedicando esse tempo, irmãos, esse devocional para Deus aqui, seja de 20, 17, 25 minutos, irmãos, você está dedicando para Deus, para aprender a sua palavra. Você está lendo comigo aqui, versículo por exemplo, porque é assim que Deus colocou no meu coração para a gente fazer essa obra aqui, irmãos, através desse canal, que é tudo para a glória de Deus. E você faz parte desse ministério. Samuel 28 encerrado, nos ajude aí se inscrevendo no canal, pessoas da sua casa, peça para se inscrever, para nos ajudar, compartilhe, deixe aí o joinha, o canal está sendo bem visto, o nome do Senhor ser glorificado, e assim juntos possamos alcançar almas, irmãos, que estão igual Saul, duvidosas. Saul não se arrependeu, mas pessoas que estão igual Saul, que podem ainda vir se arrepender, irmãos, e ser salvas no nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.